Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Fernando Ribas falando aqui do Crescimento e Evolução. Faz algum tempo que eu não gravo um videozinho aqui pra vocês. Tirei um tempinho aí, né, pra estar organizando algumas coisas. Né, dia 16 de setembro foi meu aniversário. Antes de mais nada, já vou pedir pra você deixar um likezinho, se inscrever no nosso canal pra dar essa força aqui no YouTube. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de, vamos dizer assim, gestão de tempo, né? A gente vê que muita gente às vezes está com várias tarefas, múltiplas tarefas, mas às vezes acaba não conseguindo organizar muito bem as coisas. A falta de foco talvez seja aí o principal fator de insucesso da sociedade, né? Insucesso das pessoas como um todo, né? E depois de fazer muitos estudos em cima de física quântica, autoconhecimento, né, ficar por dentro aí de alguns best-sellers, né, alguns livros que falam sobre carreiras, né, principalmente biografias, né, que eu gosto muito, né, de estar falando, de estar vendo o dia a dia, a vida como foi de alguém que construiu algo, ou alguma empresa, uma corporação, ou que teve um sucesso, né, às vezes em outras áreas, não, sem ser só o financeiro, né, mas pessoas que conseguiram sair absolutamente do zero e ter uma boa família, ter um bom negócio, né, que seja autossustentável, não precisa ser multimilionário, não é só finanças, não é só dinheiro que é algo, vamos dizer assim, de grande escala. Às vezes você pega a pessoa de um ponto negativo e ela vai para um ponto positivo, né? Às vezes a pessoa teve um histórico horrível e hoje ela já se transformou. Então isso também me chama a atenção e eu gosto de assistir documentários sobre essas coisas, né? E o que eu sempre vejo é que essas pessoas que têm um upgrade na vida, essas pessoas que têm uma evolução significativa, elas têm uma coisa chamada disciplina, que geralmente as pessoas têm um pouquinho de problema com isso. E se vocês forem ver, as empresas que mais cresceram, né, nos anos de, né, antes, né, de 2020, que vocês sabem o que aconteceu se eu falar aqui, o YouTube já corta o meu alcance. Então, assim, as coisas que aconteceram nesses últimos 5 anos sempre foi voltado para isso. Tirar o foco das pessoas, tirar a atenção das pessoas. Por quê? Uma mente não pensante, uma mente que seja controlada, uma mente que seja estagnada através de, vamos dizer assim, entretenimento, essa mente vai ser doutrinada de uma maneira mais fácil, essa mente não vai estar se fortalecendo. Então é como se a gente fosse árvores e alguém não deixasse a gente aprofundar nossas raízes. Deixaria a gente sempre ser como se fosse aquelas mudas, né? A gente não iria crescer. Essa é a intuição aí, né, que os grandes governos, né, a Matrix tem nessa percepção, onde não deixa o indivíduo crescer o suficiente. Se crescer muito, vai nos dar problemas. Então vamos travar o crescimento da humanidade, da sociedade. Vocês veem o caos que isso está causando, né? E sempre foi dito, né? A falta de conhecimento, né, traz sofrimento, né? Isso dito biblicamente de uma maneira diferente, né? Falei aqui só para forçar realmente você lembrar da frase de Jesus Cristo. Então assim, todo mundo tem problemas com gestão de tempo, né? A gente sabe que tem o trabalho, a gente sabe às vezes que tem a questão de dedicar à família, a gente sabe da questão do lazer, todos nós temos isso, né? Então a dedicação para cuidar da saúde, às vezes é uma atividade física, ou então até mesmo quem está já com problema de ir no médico, se desgastar para fazer um tratamento, isso tudo gera tempo. Então a gente tem 24 horas e a gente tem que se dedicar a algumas atividades. Só que o que faz total diferença? É você conseguir ter uma linha de raciocínio onde você consiga criar um programa para estar, vamos dizer assim, utilizando melhor o seu tempo. Porque muitas das vezes a gente quer finalizar um assunto, finalizar um problema, resolver, né, um problema, melhor dizendo, de uma maneira imediata. E aquilo ali não vai ser resolvido de maneira imediata. Então aí vem a questão até da, vamos dizer assim, a ansiedade, né? Então as pessoas têm um pouco de ansiedade para resolver isso, para realmente ter tempo para ficar gastando com prazeres, né? Com, vamos dizer assim, entretenimento, para ficar à toa, para tirar férias. Isso não está errado. O ser humano ele tem isso programado na mente dele, porque a gente é um ser onde a gente sempre quer ficar o quê? Sobrevivendo. Então a gente quer o quê? Se esconder, armazenar, ter comida suficiente, não precisar correr perigo. Isso vem desde lá de trás, quando a gente tinha que ficar fugindo de tigres, animais de grande porte, e a gente dividia o ambiente ali
com poucos recursos, só com a caça, se esconder, porque poderia ser perigoso. Hoje já não, hoje já existe todo um sistema, né? Temos casas, temos patrulhamento de polícia, então dificilmente vai entrar algum animal aqui e vai devorar sua família, não tem mais isso. Então assim, a gente deu uma mudada, o sistema mudou. Só que aí agora, o bicho papão de tudo pra gente conseguir organizar e fazer alguma coisa legal, o bicho papão é o Netflix, é a Disney Plus, é a Amazon Prime, é a HBO Max, é o cinema, é o futebol, é as novelas. Isso vai fazendo você consumir algumas coisas e não se dedicar em outras. Então assim, eu me deparei com uma pessoa esses últimos dias, o qual ela estava falando que ela não consegue de maneira alguma terminar um treinamento que ela comprou online, e esse treinamento deve ter na casa aí de mais ou menos, acho que 12 horas, 10 horas. Então assim, ela pagou, né, e tal, e não conseguiu fazer esse curso online, de extrema importância pro projeto dela. Só que aí eu falei, poxa, tudo bem, se você se dedicar 40 minutos do seu dia para fazer esse curso, você vai terminar ele com muita tranquilidade. E essa pessoa tava falando que não conseguia, que não dava para fazer isso, não estava conseguindo, porque ela tinha outros problemas para resolver. E ela também relatou que também não estava tendo tempo para ler, que ela gosta muito de leitura. Então assim, o que acontece? Ela estava passando por um problema pessoal, um problema onde ia demorar um certo tempo para ser resolvido, né? Um problema que já estava já em caso de advocacia, processos, etc e tal. Então assim, uma coisa que vai demorar muito tempo para ser resolvida, ela estava todos os dias se dedicando como se aquilo que ela estivesse fazendo iria fazer total diferença no processo, mas não. Tem a data limite ali, a data X vai ser resolvido o caso, certo? Então, o que você está fazendo dentro desse tempo, às vezes você só está perdendo o seu tempo. Então eu falei, poxa, comece a se dedicar às outras coisas, porque isso já está resolvido, só está um pouco à frente do seu tempo. Tem uma data, então você vai ter que esperar essa data para resolver. Não adianta você fazer nada agora para antecipar. Já o juiz já colocou, já delegou, os advogados já entraram em ação. Então assim, muitas das vezes as pessoas se encontram nessa situação. Você está com um problema e você quer resolvê-lo imediatamente. Só que nós não temos só um único problema. É que geralmente a gente está com problema de foco. Então, aonde acontece alguma coisa, a gente já coloca o nosso foco 100% e deixa as outras coisas de lado. E quando você se dedica 100% em uma coisa só, quando você vai olhar as outras áreas da sua vida, vai estar em um caos. E aí você vai acabar se perdendo e vai falar que não teve tempo suficiente para resolver as suas coisas. Então isso vai agregar o que? Problemas de saúde, problemas financeiros. Você vai começar a ter uma cobrança também, uma pressão mental, e vai refletir também no seu lado espiritual. Então assim, por isso que eu sempre indico aí a questão da reforma íntima e você ter esse alicerce. Eu sempre dou essa dica para todo mundo. Faça um grupo no WhatsApp onde só tenha você. Coloque lá uma pessoa, né, e depois você remove essa pessoa e deixa lá só você nesse grupo. E coloca as suas tarefas diárias que você tem que fazer. Então, poxa, Fernando, eu vou ir no trabalho, então eu entro às 8 horas e vou sair de lá às 5. Quando der umas 7 horas eu vou estar em casa. Então beleza, você vai ter o seu trabalho. Aí eu gostaria de começar a estar lendo um livro, Fernando. Então assim, você vai colocar ali qual o intervalo que você consegue estar lendo esse livro. Vai no seu horário do seu almoço, então você vai colocar no horário do almoço, eu vou me dedicar a ficar 20 minutinhos lendo o livro que eu comprei, certo? Quando eu chegar do serviço que eu vou dedicar 20 minutinhos para estar lendo esse livro, então você faça isso. Antes de dormir, deixa até, se possível, até coloca o horário, coloca no seu relógio ali. 20 minutinhos, onde eu vou meditar. Eu vou fazer um exercício de visualização. Eu vou fazer uma oração. Não importa, não tem problema. Se dedique, coloca lá 20 minutinhos. Eu vou me deitar às 9 horas, às 10 horas. Vou me deitar às 10 horas da noite. Então, coloca lá 20 para as 10, alguma atividade que você vai fazer. Poxa, eu gostaria de estar perdendo peso, Fernando, tô com muito problema com isso. Então você vai colocar lá na sua tabelinha, lá no seu grupinho do WhatsApp, que você vai fazer uma caminhada. Eu pretendo fazer um exercício físico. Coloca aí no YouTube, já dei essa dica aqui no canal. Escreve Tabata no YouTube. Você pode fazer esse exercício em casa. Coloca lá, vou fazer exercício Tabata em 20 minutos. Então assim, você sempre vai ter tempo. Todo mundo tem 24 horas.
Não tem diferença. Só que geralmente o nosso foco às vezes está em outros lugares. Nosso foco às vezes fica perdido em algumas coisas. Acontece isso comigo, já aconteceu comigo no passado. Eu me lembro mais ou menos aí, vamos supor, cerca de mais ou menos 10 anos atrás, né, eu sempre fui muito ligado a futebol, eu gosto muito de futebol. E até praticava futebol. Então assim, há 10 anos atrás, estava vivenciando muito essa questão do futebol. E às vezes eu assistia um programa às 11 horas da manhã, que falava sobre futebol. Aí depois, a 1 hora da tarde, tinha um outro programa que falava sobre futebol. Então eu queria ver as informações vindas desse programa e desse outro programa. E às 3 horas da tarde, ainda tinha um outro, né, programa que falava sobre futebol. Só que eu não conseguia assistir esse programa. Então, de noite, quando eu chegava do trabalho, eu procurava na internet para estar vendo o que eles falaram. Então, assim, dedicava ali mais ou menos umas quase 4 horas do meu dia para saber informação repetida. Eu já sabia o time que tinha ganhado e o time que tinha perdido, mas eu ia assistir para ver as opiniões de outras pessoas. Então, assim, cuidado com isso. É uma coisa boba, eu falei aqui do futebol, mas pode acontecer com filmes, pode acontecer com série, pode acontecer com novela, um monte de coisa. Começa a olhar o quanto do seu tempo você consegue se dedicar e melhorar a sua vida em algum aspecto. Você pode levar isso para qualquer área, físico, mental, espiritual, financeiro, né? Tudo. Você pode resolver várias coisas se você tiver a disciplina e se tiver também, vamos dizer assim, continuidade, né? Se você, por exemplo, tiver um problema, vamos supor assim, vou colocar em dinheiro para você ter uma ideia. Você tem um problema particular e você ajudava ali seus pais ali, vamos supor, com uma renda ali de mais ou menos R$ 1.000. Você dava R$ 1.000 todo mês para sua mãe e para seu pai. Só que começou você a ficar descapitalizado, isso daí começou a te atrapalhar. Então você não consegue mais ajudar seus pais. O que vai acontecer? Por mais que eles te amem, vai chegar um momento que eles falam assim, poxa, o Fernando me ajudava, mas hoje ele não me ajuda mais. Talvez tenha acontecido alguma coisa e ele não consegue mais me ajudar. Então, mesmo que você tenha ajudado muito, a partir do momento que você não ajuda mais, você acaba perdendo crédito com essa pessoa, perdendo crédito com isso que você estava fornecendo ajuda. Mas por quê? Porque os R$ 1.000 era muito pesado. Agora, quando você se dedica, vamos supor, não, vou dar sempre R$ 200, eu consigo dar sempre desses R$ 200 e não vai fazer falta. Então, assim, vai ser praticamente contínuo, não vai ter falha, é uninterrupto. Então você vai falar assim, poxa, eu posso contar sempre, meu filho sempre vai me ajudar, meu filho Fernando sempre vai me ajudar com R$ 200. Ele sempre me ajuda, ele me ajuda como ele pode. Então ela vai ter aquela intuição, poxa, se ele melhorar, ele vai até me ajudar mais. Meu filho sempre me ajuda, independente de qualquer coisa. Então isso pode acontecer com a sua vida também. Você direciona muito, você paga muito da sua energia em um foco em alguma coisa, e aquilo pode estar atrapalhando você para se dedicar em outras coisas. E a gestão do tempo, o tempo é o bem mais precioso que você tem aqui encarnado. Você aqui em terra, você aqui vivo, o tempo é o seu maior tesouro. Por isso que é comercializado muito tempo. Você é comercializado o tempo todo. Você às vezes não presta atenção. Mas quando você está trabalhando, você está vendendo o seu tempo para o seu patrão, porque senão ele que ia estar trabalhando ali. Ou então um familiar, alguma coisa assim. Então ele direcionou aquilo para outra pessoa, então você está vendendo seu tempo. Pega seu salário, vê as horas que você trabalha, divide, você vai ver quanto que custa a sua hora no seu trabalho. Isso daí pode até te assustar, mas dá uma olhada para você ver. E aí o que acontece? Essa questão toda. Se você não tem direcionamento, não sabe quanto vale a sua hora, não sabe dedicar o seu tempo, você é um produto do sistema, tá? Você que está utilizando o YouTube somente para ver, vamos dizer assim, coisas de entretenimento, você está sendo o produto. Tem gente pagando para essas propagandinhas chatas passar, exatamente para pegar você como cliente futuramente. Ah, Fernando, mas eu não compro nada tal, não sei o quê. Mas tem um monte de gente que compra. Então, assim, quando você está assistindo televisão, tem uma propaganda ali. Então, assim, a televisão está sendo paga porque você está assistindo ali, naquele momento. Isso é interessante para eles. Então, assim, eles estão cada vez mais investindo milhões e milhares de reais, bilhões, para o quê? Tirar a atenção do povo. Deixar todo mundo mais burro, vamos dizer assim. Porque se você está consumindo só coisas do cotidiano, só coisas básicas, né, como as que eu citei aqui, vai ter uma hora que você não consegue ter um grau evolutivo. Né, e você vai acabar fazendo o quê? Se afastando para conseguir ter uma melhora. E aí você vai acabar, às vezes, vamos dizer assim, entrando em lugares selecionados, conversando com pessoas selecionadas,
e vai parecer até um pouquinho chato, porque você vai abdicar de algumas coisas, você vai parar de estar indo às vezes em balada, parar de estar indo em barzinho, parar de estar por dentro de alguns assuntos, né, das televisões, das rádios, porque você não está mais consumindo aquilo, você está dedicando seu tempo a coisas de valor, coisas de qualidade, coisas que realmente vai mudar a sua vida, vai mudar a vida de outras pessoas, às vezes dos seus familiares, às vezes dos seus colegas. Então assim, presta muita atenção, cuidado com essa questão de perder o foco e de perder tempo. Valorize o seu tempo. Em falar de valorização de tempo, vamos encerrando por aqui esse videozinho. Era só para dar esse recado aí para vocês. Tamo junto aí, não esquece de dar o like. Namastê, até o próximo vídeo.